Olá! Como tornar o serviço público mais eficiente? Esse é o desafio que a Câmara dos Deputados se coloca neste momento. Um grupo de parlamentares está elaborando um projeto de reforma administrativa que deve começar a ser avaliado em breve. Nós vamos saber o que deve mudar e as vantagens e problemas envolvidos com o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, um dos integrantes do grupo de trabalho, o deputado Valderney Avelino, do União do Amazonas, e o presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, Rudinei Marques. Pelo Zoom, o professor na área de Gestão Pública da Fundação Dom Cabral, Humberto Falcão Martins. E para você participar dessa conversa, é só mandar sua contribuição ou pergunta pelo nosso chat no YouTube ou pelo WhatsApp 61 99620 2573. Antes da gente começar, eu queria explicar para vocês por que algumas das mensagens que vocês mandam para a gente não coloca aqui no programa. É que esse programa é reprisado muitas vezes, então a gente às vezes recebe mensagens de pessoas que assistiram a reprise, e aí o programa já foi e a gente não consegue, mas a gente quer muito que você participe aqui ao vivo com a gente. Muito obrigada aos senhores por terem vindo. Eu queria começar perguntando para o deputado Pedro Campos, que está participando do grupo de trabalho, qual que é o objetivo da reforma? O objetivo da reforma é discutir a modernização do Estado. Essa é uma discussão muito importante, uma discussão que deve ser feita de tempos em tempos, até porque a gente vive num mundo que se atualiza constantemente, com novas tecnologias, com novas formas de organização das pessoas, do trabalho, de várias questões que estão ali dentro dessa discussão da modernização do Estado. Então é natural que de tempos em tempos haja uma discussão em relação à modernização do Estado. Qual é o grande desafio que a gente está vivendo? Porque num passado recente, a discussão da reforma administrativa foi muito centrada na questão de gestão de pessoas, ou seja, discutir servidores, direitos de servidores e questões vinculadas unicamente a esse eixo da estrutura do Estado, que é um eixo muito importante, que é o eixo do serviço público e dos servidores, mas que não é o único eixo para a discussão de modernização do Estado. E, para além disso, as últimas discussões, elas também focaram muito na redução de direitos. Então, discutir fim de estabilidade, discutir fim de alguns direitos obtidos pelos servidores historicamente. E isso terminou contaminando o debate, porque você perdeu o foco de um Estado mais moderno, mais eficiente, com mais capacidade de entrega e virou quase que uma perseguição e uma vilanização dos servidores públicos. Então, essa discussão que a gente quer fazer é para além disso, é discutir servidores, discutir tecnologia, discutir transformação digital do Estado e discutir também gestão e fortalecimento da gestão do Estado. Então, quer dizer, deputado, que não é uma reforma com finalidade fiscal? Não é uma reforma com de finalidade fiscal. De redução de custos, que essa é uma pergunta que a gente ouve o tempo todo. Até porque, se a gente for ver, esse item, que é um item importante do gasto público, que é o item do pagamento de salário de servidores. Esse item, no âmbito federal, ele tem reduzido ano a ano. A gente tem uma redução do custo dos servidores públicos do governo federal nos últimos anos. Isso saiu de algo em torno de 4,5% do PIB para algo em torno de 3,5% do PIB. Então foi uma redução relevante. É lógico que dentro disso tem o represamento de reajustes de salários que aconteceu por conta da pandemia e de outras discussões do governo anterior, e tem também uma redução do quadro que está precisando ser recomposto. Mas mesmo com essa recomposição e mesmo com esses reajustes que estão sendo dados, mesmo assim você tem uma curva decrescente do gasto do Estado com os salários, até porque você tem uma série de funções que estão ganhando produtividade e ganhando eficiência com o advento de inteligência artificial, com a digitalização de processos e com uma série de coisas. Então, não é um eixo central dentro dessa discussão você está fazendo isso para poder o Estado simplesmente gastar menos. A gente quer que ele entregue mais, que seja mais eficiente e que ele faça mais com menos. Deputado Valderney, o que o senhor acha que tem que mudar no Estado brasileiro? Olha, eu vou repetir aqui uma frase de um dos maiores pensadores, economista brasileiro, que foi o senador, deputado Roberto Campos, que ele dizia que a reforma administrativa era a mãe de todas as reformas. Nós temos que ter coragem de enfrentar a reforma administrativa que o Brasil precisa. E nós fizemos.
reforma trabalhista, nós fizemos a impensável reforma tributária, mas nós fizemos a reforma tributária, Pedro, sem ter exatamente, ou sabendo que nós iríamos ter uma alíquota muito grande para poder financiar um Estado inchado, como nós temos hoje. Nós precisaríamos, portanto, ter feito a reforma administrativa para definir o tamanho de Estado que nós precisávamos ou que nós precisamos financiar. Então, eu vejo que essa proposta do grupo de trabalho que está fazendo, ela atinge superficialmente o problema. Nós entendemos, e aí há muita controvérsia, muitas opiniões divergentes, mas nós não podemos tangenciar essa questão. Nós sabemos que o Estado brasileiro é ineficiente. Todo mundo tem um consenso disso. E o que nós precisamos fazer é tentar dotar o Estado com mais eficiência. Fizemos essa reforma tributária, nós temos um problema, que a gente estava discutindo ainda há pouco, a questão da Previdência. A questão previdenciária no nosso país, a Previdência Pública, é uma coisa assim que está atingindo, já passou do trilhão. Estamos esse ano com 1,050 bilhões para financiar a Previdência e temos 700 bilhões de arrecadação. Não está fechando. Já temos aí um gap em torno de 350 bilhões de reais. Como é que se resolve isso? Nós temos que enfrentar, teríamos que enfrentar. Nós temos que enfrentar as questões dos três poderes. Não adianta tratar só do poder executivo, não adianta tratar dos legislativos, se não também cuidarmos de enfrentar o judiciário. Então, qual é a reforma que nós precisamos? É uma reforma, não estou falando de questão fiscal, estou falando de questões para o financiamento, que acaba convergindo, para o financiamento do Estado brasileiro, para termos eficiência na máquina pública. É disso que nós precisamos. Bom, vamos lá, vamos ver nossos outros convidados. Professor Humberto, como é que o senhor vê a Fundação Dom Cabral sempre se debruça sobre essa questão da eficiência do Estado, né? Um tema muito discutido por vocês. Como é que o senhor vê o que é necessário para o Estado brasileiro ser mais eficiente, prestar um serviço melhor à população? É diminuir o Estado, é aumentar, é mudar o quê? Não, de forma nenhuma diminuir o Estado. Aí a gente está falando do Estado como despesa, como a gente está falando do Estado quantidade de servidores, a gente está falando do Estado a quantidade de organizações públicas. A sociedade precisa cada vez mais do Estado. Os grandes desafios estão colocados de toda sorte, econômicos, sociais, ambientais, etc. A gente tem grandes desafios de desenvolvimento, inclusive, a complexidade dos problemas públicos é crescente. Então, a gente vai precisar cada vez mais do Estado, de um Estado que funcione cada vez melhor, tirando o melhor proveito dos recursos, que não são poucos, os recursos arrecadados da sociedade. Então, o Estado é muito necessário, cada vez mais necessário. Não se trata de reduzi-lo, trata-se de fazê-lo funcionar bem, né? A gente sabe que há problemas que não são triviais, há problemas relacionados a pessoas, ao funcionalismo, à gestão de pessoas, há problemas relacionados à definição de resultados, orientação estratégica, clareza de propósito, de resultado e de iniciativa. Isso conta muito para o bom aproveitamento de recursos. Há problemas relacionados à gestão de aquisições, há problemas relacionados à tecnologia, muito embora o Brasil seja uma referência em governo digital, ele precisa se manter nessa ascendente, e isso é muito desafiador, né? Então, há uma série de questões importantíssimas, há problemas relacionados ao orçamento público que precisam ser endereçadas. Essas questões, elas não podem ser, a gente não consegue avançar significativamente no trato
desses problemas estruturais de gestão de maneira incremental e de maneira gradualista. De tempos em tempos, a gente precisa ter uma abordagem um pouco mais ampla de fazer reformas e transformações sistêmicas para melhorar o funcionamento do Estado. Mas não se trata de maneira nenhuma de ter um ideal de redução, né? Nós não subscrevemos a ideia de que o Estado é inchado ou o Estado é demasiado grande. Na verdade, o Estado é insuficiente para que a gente possa avançar no trato dos nossos problemas públicos no Brasil. O que o Estado precisa ser, ele precisa ser eficiente, ele precisa ser eficaz, ele precisa ser efetivo, ele precisa funcionar bem. Para ele funcionar bem, a gente precisa melhorar a sua gestão. Essa é a lógica que deve presidir uma reforma administrativa, uma lógica edificante, uma lógica de fortalecimento e de capacitação das instituições públicas para que elas possam funcionar cada vez melhor em benefício da sociedade. Rudinei, você faz parte da Fonacat, que reúne as carreiras típicas. As carreiras típicas, para quem está lá em casa, a gente usa uns termos aqui que é muito típico do serviço público, a gente tem que traduzir um pouco, né? São as carreiras que são essenciais, estratégicas para o Estado funcionar. Como é que vocês veem que é preciso ganhar eficiência? Quais as questões que têm que ser enfrentadas nesse objetivo que o grupo de trabalho está perseguindo? Bom, em primeiro lugar, Vânia e o pessoal que nos acompanha, o pessoal aqui da mesa, eu devo dizer que não só o Fonacat, mas todo o funcionalismo vê essa reforma com uma certa preocupação, uma certa desconfiança. Por quê? Porque nos 6 anos que foram de 2017 a 2022, sempre que se falou em reforma foi a partir de uma ótica fiscalista, reducionista e privatista. Então os servidores ficaram um pouco ressabiados com essa ameaça constante, né? E veja que esse discurso ele vinha embalado com desinformação. Se dizia que o serviço público estava inchado, custava caro e entregava pouco. Nós conseguimos, ao longo do debate da PEC 32, por exemplo, mostrar que isso não era verdade. O deputado Pedro Campos falou há pouco tempo a relação do gasto pessoal com o PIB que vem caindo dos anos 2000 até agora. A gente saiu aí, como foi observado, de 4,5% do PIB para 13,5%. A média salarial do serviço público, se pegar todo o serviço público, não chega a R$5.000. Então, isso não era verdade, foi sendo dito e repetido inúmeras vezes e a gente sabendo que não era verdade. Se dizia também que a máquina estava inchada. Aí a gente só pega os números da OCDE e vê que o Brasil tem empregabilidade do setor público de 12,3%, enquanto os países desenvolvidos estão lá com quase o dobro, com 22%, 23%, 24%. Os países escandinavos com quase 40%. E aí a gente fica repetindo isso como se fosse verdade, não é verdade. E outra coisa, entrega pouco e é ineficiente. Eu não acho que o serviço público seja ineficiente, né? A gente olha, vamos pegar uns exemplos, né? Na pandemia, apesar de ter um governo negacionista, o que foi o Sistema Único de Saúde para dar conta da pandemia no Brasil, né? O sistema de vacinação, o próprio SUS, que é um exemplo mundial. A gente pega o Banco Central aqui pertinho, o PIX, né, que revolucionou as transferências bancárias. Vamos pegar o Tesouro Nacional ali com a criação, os servidores de carreira, da minha carreira inclusive, que criaram o Tesouro Direto, né, para, por um lado, promover a educação fiscal e, por outro, economizar o valor da rolagem da dívida e tudo mais. Então a gente tem, eu poderia ficar o dia todo citando bons exemplos. A pesquisa no Brasil, 95% está concentrada em instituições federais, em ensino. Então, dizer que entrega pouco, eu acho que tem que ser desenvolvida essa questão. Agora, bom, eficiência. Espero que tenhamos um pouco mais de tempo para desenvolver tudo que vem sendo feito. Pegar um período recente, de 2023 até aqui, tem muita coisa que endereça uma melhor eficiência no serviço público. A gente pode pegar a lei do governo digital, a estratégia nacional do governo digital, o plano brasileiro da inteligência artificial, quer dizer, coisas que colocam o Brasil na vanguarda mundial
de digitalização do serviço público. Isso não é eficiência? Então, assim, o que eu estou vendo nessa reforma assim, é muita, por enquanto, muita palavra de ordem, sabe? E nós queremos ver o texto, realmente. O que tem lá de texto e mais do que isso, o que tem de texto que não vem sendo feito, implementado, discutido, ou nessa casa, ou mesmo pelo Ministério da Gestão e da Inovação. Eu estou curioso, mas nós, né, servidores, quase 12 milhões de servidores, estamos com o pé atrás ainda, né? Com preocupação, com desconfiança, por conta desse histórico recente de ataques, de ameaças que nós tivemos. Deputado Pedro Campos, quando a gente fala em digitalização, nas diversas audiências públicas que o grupo tem feito com entidades dos mais diversos setores, existe uma queixa frequente de integração. Eu queria saber, e a gente que acompanha aqui o Congresso, tem, por exemplo, sei lá, um Banco Nacional de Segurança Pública, um Banco Nacional de Dados, é uma coisa do qual eu ouço falar há 30 anos e que dificilmente a gente não vê se concretizar, porque existem resistências diversas. Como é que os senhores veem? Porque a gente está falando da administração pública federal, mas como é que a integração com os estados, com os municípios, que são níveis muito diferentes, né, de amadurecimento e de recursos? Com certeza. E essa reforma, como está proposto desde o início pelo grupo de trabalho, ela quer discutir, sim, tanto a questão nos 3 poderes, e ali, para além dos 3 poderes, a questão do Ministério Público, como também nos 3 níveis, até porque aqui a gente viu o relato do Rudinei em relação à capacidade de entrega do Estado e da eficiência, e a gente percebe que existe uma diferença, tanto em termos de capacidade operacional, como em termos salarial, em termos de organização do Estado, quando você olha, por exemplo, os servidores da União e você olha servidores de municípios, principalmente de municípios pequenos. Então a gente vai endereçar todos esses temas e essa questão da integração é fundamental, porque você tem que prever tanto a integração de dados e de informações, como também uma palavrinha chata que é a interoperabilidade dos sistemas. Então hoje você tem diversos sistemas que são construídos em nível municipal, nível estadual e nível federal. Sistemas, por exemplo, para você estar fazendo a gestão dos inquéritos dentro da Polícia Civil, sistemas para você fazer a gestão, por exemplo, de consultas e exames dentro de um posto de saúde, sistema de matrícula de estudante dentro de uma escola, que acaba que cada município, cada estado acaba fazendo o seu próprio sistema e muitas vezes esses sistemas não se conversam, você tem uma sobreposição de sistemas e você tem uma dificuldade de inserção de dados de um sistema para o outro. Então, a gente quer endereçar, óbvio que como a gente está aqui em nível federal, em lei federal, são diretrizes gerais, são caminhos que vão ser apontados pela legislação para que a gente consiga resolver na ponta esse emaranhado que existe de falta de diálogo entre os entes federativos e falta de integração e interoperabilidade dos sistemas, que eu acho que são um problema importante para o serviço público de maneira geral e é uma barreira para que a gente consiga tanto garantir a eficiência da máquina pública, como também a melhor relação do usuário do serviço, do cidadão, com aquele serviço público. Deputado Poderney, como é que o senhor vê essa questão da integração entre interfederação, né? A gente é uma federação, cada ente tem sua independência. E o senhor acompanha esse debate político, que é muito difícil. Como é que se supera essa barreira? Os estados se sentem invadidos? Olha, nós temos, em primeiro lugar, um país continental como o Brasil e com culturas completamente diferentes. Por exemplo, a cultura do sul do Brasil é completamente diferente da cultura do Nordeste e do Norte, ou do Centro-Oeste. Apesar de invasão, digamos assim, de agricultores do Sul para o Centro-Oeste e chegando ao Norte, já tem uma certa miscigenação aí, mistura, mas eu quero dizer que nós temos aí essa questão cultural que é muito distinta. Depois, nós temos essa questão que você coloca aí, que é a discussão da ação do governo central com estados e municípios. Nós temos a nossa Constituição com esses entes federativos com autonomia, mas temos também questões que precisam ser dirigidas e guiadas pelo poder central.
Eu vou citar aqui um exemplo que eu vivi muito, que é a questão da educação. Fui secretário de Educação, contratei a Fundação Dom Cabral. E o que a gente prevê quando contrata uma fundação igual a essa? É buscar a eficiência. Eu, como secretário de Educação, eu trabalhei muito no sentido de potencializar os recursos que nós temos disponíveis, que não são poucos. O Brasil investe em torno de 5,5% do PIB em educação. Não é pouca coisa. E tem muito dinheiro para tornar a educação eficiente. E, no entanto, olha, o senhor citou ainda há pouco os níveis de servidores do Brasil em relação ao CDE, os países escandinavos, são realidades totalmente distintas. E nós trazemos aqui a questão da educação. Os nossos níveis de educação são muito inferiores. O que eu fiz como secretário para tentar elevar esse nível? Fazendo ações como essa, de contratar pessoas especializadas para tornar eficiente a máquina. Economizar, não gastar o dinheiro à toa. Fazer com que a alimentação seja uma alimentação de qualidade para as crianças e transformar o professor, que está lá na ponta, no agente da transformação. Para isso, ele precisa ter incentivo. E o incentivo para ele, que ganha pouco, muito menos do que a média do servidor público, ele ganha muito pouco. E aí você estabelece prêmios, estabelece bônus, e a gente consegue objetivos muito grandes quando transforma a gestão, que seria uma gestão ineficiente, numa gestão mais eficiente, comunicando, indo para a ponta, conversando, estabelecendo regras e qual é o papel de cada um. Isso nós precisamos fazer e o grupo de trabalho está trabalhando nessa direção. Eu entendo que, buscando a eficiência, nós vamos sim ter uma máquina. Eu não estou falando aqui em reduzir máquina, não. Estou falando aqui em reduzir, em transformar a máquina que nós temos em eficiente. Eu só estou dando o exemplo da educação, mas tem outros também. Eu não quero aqui ficar expondo ninguém. Mas nós sabemos que a máquina, como um todo, é ineficiente. Citar aqui 1 ou 2 ou 3 exemplos de eficiência, claro, os brasileiros também são muito criativos. E quando há uma determinação de se fazer a coisa, faz. Entendeu? Então, essa é a questão. E nós precisamos fazer essa interação e transformar essa interação numa cultura. Não é impondo, mas transformar a cultura da eficiência. Rudinei, como você vê essa relação entre os profissionais que trabalham entre o Estado federal e os demais entes? Porque a gente, sei lá, você tem um ministério que tem um projeto lá com uma cidade pequena do interior. Essa cidade, às vezes, não tem recursos sequer para fazer um projeto. Quer dizer, como é que é essa relação do poder federal porque essa integração passa por isso, né? Por essa dificuldade de recursos mesmo. Eu conheço relativamente bem essa realidade, porque falei que a minha carreira, um braço está no Tesouro Nacional, mas outro braço está na Controladoria Geral da União, na CGU. Eu sou auditor da CGU e por dever profissional, eu estive a muitos municípios fazendo fiscalizações, auditorias. Então, realmente, a gente vê uma simetria, como o deputado Pedro Campos falou, muito grande, né? Muito grande. Agora, a gente tem que ver também, e a maior parte dos servidores ele está nos municípios. A gente está falando aí de mais de 60%, quase 12 milhões de servidores públicos brasileiros estão nos municípios, né? Agora, deputado Paulo Dedê, assim, eu fico me perguntando como é que a gente vai esperar eficiência de um professor municipal, né, que ganha
ali uma média de R$3.000, sabe? Isso. E às vezes ele tem que escolher se ele vai pagar o ônibus para ir para a escola, dar aula dele, ou se ele vai comprar insumos que não tem para dar essa aula, sabe? É muito difícil. Então, eu não acho que a reforma administrativa seja a prioridade no Brasil. Acho que a gente tinha que fazer uma reforma do sistema financeiro, né? Uma reforma fiscal. A gente está agora com a discussão da taxação dos super ricos e está vendo uma resistência muito grande. Por quê, né? Por que o andar de cima não pode ajudar a pagar essa conta e dobrar o salário de um professor municipal, né? Ou um profissional que trabalha na saúde. Não pode ser saúde, o profissional às vezes tem que sair lá, comprar um esparadrapo, comprar um remédio que não tem para administrar o paciente que está super necessitado. Infelizmente, o senhor toca num assunto que é real. Hospitais que não têm o mínimo para cumprir a sua missão. E aí tem uma série de distorções também. Nós sabemos que quando há uma gestão eficiente, o professor não precisa botar a mão no bolso para comprar o material escolar. Quando há uma gestão eficiente, o enfermeiro ou o médico ou um atendente não precisa ir numa farmácia para comprar o insumo para atender determinados pacientes, que isso é uma realidade no Brasil e a gente sabe disso. Nós precisamos realmente da gestão eficiente para acabar com isso. Nós temos inúmeros exemplos de eficiência, mas também nós sabemos que temos esses exemplos aí que nos causam muita apreensão, não só cuidado, mas muita apreensão com relação ao futuro que nós temos, que nós vamos enfrentar. Esse é o problema. Bom, professor Humberto, diante disso, quer dizer, o grupo tem uma proposta que tem que atingir toda a administração pública. Como é que o senhor vê que essa administração pública, como é que pode se dar essa integração, né, de forma a dar eficiência ao Estado? Quer dizer, eu tenho prefeituras que muitas vezes não têm um corpo técnico para elaborar projetos, e aí o dinheiro do projeto fica no Ministério. O Ministério não tem como, quer dizer, não tem eficiência. Como é que muda? Como é que se dá esse ganho de eficiência, para além de uma reforma? Não tem uma resposta simples, né? Porque a gente sabe, está evidente que todas as políticas públicas dependem de todos os entes federativos para acontecerem, todas elas, em alguma instância, quanto maior for a integração, o alinhamento de resultados, a clareza de resultados, de propósitos, o apoio de iniciativas é fundamental, né? Mas por trás desse quadro, existe um quadro também de debilidade institucional que dialoga com outras questões do nosso processo de construção nacional, né? Por exemplo, a quantidade de municípios, né, explica em parte a situação da precariedade institucional de prefeituras, né, dificuldades e apoios que não têm funcionado ao longo do tempo, e mesmo as atuais regras, as regras que regem, os modelos que regem a administração pública geram algum tipo de dificuldade para que os municípios possam se estruturar melhor. Então, é uma combinação muito complexa de fatores políticos, fiscais, econômicos, institucionais, com legados do passado. Quer dizer, como é que a gente supera tudo isso, tentando melhorar e avançar nesses todos os quadrantes que eu acho que a discussão colocou muito bem. A gente precisa avançar do ponto de vista da viabilidade fiscal de vários municípios, a gente precisa avançar do ponto de vista da melhoria das regras para proporcionar uma melhor gestão desses municípios, a gente precisa apoiar os municípios com políticas públicas de apoio institucional, né? E a gente precisa construir ideias de planejamento, de direcionamento, de alinhamento de políticas públicas que tirem o melhor da colaboração com estados e municípios. A ideia da governança colaborativa intergovernamental é exatamente essa. Deputado Pedro Campos, quando a gente fala, o deputado Paulderney lembrou a questão dos salários, né? O senhor falou que a ideia é não vilanizar, mas a reforma pretende abordar essa questão que já está aqui no Congresso, inclusive, né, na forma de um projeto, dos supersalários, né, da estruturação dos salários das carreiras públicas, que é meio... Cada estado tem de um jeito, né? O governo federal, cada ente tem de um jeito. Como é que
Sim, é um dos pontos aqui, o deputado Paulderney falou, e em todas as discussões que nós tivemos, em todas as audiências públicas que nós tivemos, foi colocado esse debate sobre os supersalários. É importante dizer que, na verdade, os supersalários nem salários são, porque no Brasil existe um teto do subsídio, um teto salarial. Então, ninguém pode ganhar no serviço público mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse teto salarial é imposto. O que é que acontece? Em várias esferas do serviço público foram criadas verbas indenizatórias, algumas meritórias e outras não meritórias, que na verdade se transformou uma forma de burlar o teto salarial, as que não são meritórias se tornou uma forma de burlar o teto salarial, de maneira a você ter esses ditos supersalários. Isso é uma questão que está muito no alto funcionalismo público. Você não encontra um professor municipal com um supersalário, você não encontra um enfermeiro no hospital estadual com um supersalário, você não encontra um policial militar, um praça da polícia militar com um supersalário. Mas quando você chega no alto funcionalismo público e principalmente no judiciário, também no Ministério Público, você encontra ali servidores que estão ganhando esses ditos supersalários através de verbas indenizatórias que não contam para o teto e, vale ressaltar, também não contribuem com o imposto de renda. A gente está falando dessa coisa do mínimo de 10% do imposto de renda para os super ricos, foi falado aqui. Essas verbas indenizatórias, diferente do salário, ela também acaba não contribuindo para o imposto de renda. É uma discussão que vai ser feita principalmente por conta da questão moral. Isso não é a solução fiscal do Estado brasileiro, não é isso que está drenando em termos de volume o recurso do Estado brasileiro, mas isso é uma questão moral do Estado dizer exemplo, né, Pedro? É um mau exemplo. Se nós temos um teto salarial, que foi garantido, esse teto tem que ser respeitado. E a reforma precisa ir nessa questão por essa questão moral. Agora, não é um debate fácil, é preciso ser dito, porque, como foi dito aqui, já existe proposta tramitando e muitas vezes essas propostas elas começam cortando muita coisa. Quando chega no final da tramitação aqui no Congresso Nacional, você conseguiu mexer muito pouco com essas questões por conta das pressões políticas que envolvem essas carreiras, que são altas carreiras do funcionalismo público e do Judiciário e do Ministério Público. Pois é, o Congresso tem dificuldade de lidar até por uma questão, os poderes são independentes, é delicado também mexer com outro poder, né, deputado? Realmente, não é uma tarefa fácil e tenho certeza que todos já viram aqui, quando existe algum projeto dessa natureza em tramitação, eu mesmo já recebi vários representantes da FONACAT, ou outros também, mas o fato é que nós precisamos buscar enfrentar essas questões. O Pedro falou aí, rapidamente, sobre essa questão dos penduricalhos, vulgarmente chamados esses benefícios extras que se incorporam aos salários. Gente, convenhamos, não dá para a gente aceitar, de repente, quando se lê uma matéria em jornal ou se vê na televisão, um juiz de um determinado estado receber 700, 800, 1 milhão de reais de retroativo. Qual é a base disso? Quem fiscalizou esses retroativos, esses benefícios para que aquele juiz pudesse receber isso? Ali nós temos, nesses níveis, como bem disse o Pedro, esses níveis de altos funcionários, nós temos essas aberrações. Por mais que o judiciário seja o poder que tem menos servidores, mas esses problemas estão lá, na sua maioria. É lamentável. Nós temos o teto constitucional. E o que nós vemos aí, na média, pelo menos 50% a mais, ou o dobro de salário, e sendo esse dobro praticamente de extrateto. Como é que resolve isso? Nós precisamos até, para moralizar, para dizer, olha, daqui para frente vai ser desse jeito. Para ganhar, tem teto? Tem teto. Então vamos respeitar o teto para valer. Se pode furar o teto,
quais são as condições para furar o teto. Então, definir isso, eu acho que o grupo de trabalho vai nessa direção também, para que a gente possa ter clareza, transparência, para saber o que cada um pode alcançar. Eu, sinceramente, concordo que o professor precisaria ganhar muito mais, mas muito mais. Nós não podemos ter uma educação eficiente com pessoas que têm problemas em casa, que chegam na escola, levam aqueles problemas e não resolvem os seus problemas para resolver os problemas das famílias, que não são poucos. Então, veja, vamos buscar dialogar, não tem caça às bruxas, o que se quer é fazer com que o Estado brasileiro funcione da melhor forma possível. Nós temos inúmeros bons exemplos, mas queremos fazer também que os recursos que são destinados para o servidor público, esses recursos tenham boa destinação e que essa destinação, que esse servidor retorne com bons serviços prestados à população, que é quem paga a conta. Eu queria saber do professor Humberto, como é que vocês veem essa questão dos supersalários em relação a essa carência que vocês encontram na sua prática diária de bons salários em serviços essenciais, como, por exemplo, o professor que ganha R$3.000. Quer dizer, como disse o deputado Pedro, o volume de dinheiro não é tão grande, não resolveria a questão do professor, mas como é que vocês veem essa questão? Então, primeiro é uma questão moral, né? É imoral supersalário, né? É um descumprimento à lei, é uma autonomia indevida de determinados poderes ou entidades. E segundo, é uma questão técnica que desorganiza o serviço civil, toda a questão da valia relativa das ocupações e das funções, que é a discussão de base em relação a carreiras, remunerações, etc., né? E também é uma questão fiscal, ela não vai resolver todos os problemas, mas veja bem, todo o volume de recursos pagos como supersalários pelo Judiciário recentemente, nesse exercício, corresponde a mais ou menos 10 bilhões de reais, o que é o mesmo valor que está implicado em toda essa celeuma em torno do IOF, só para vocês terem uma ideia, né? Então, não vai resolver todos os problemas fiscais, mas é algo que merece ser colocado em consideração também do ponto de vista fiscal, né? Então, é claro que quando a gente está falando dos supersalários, a gente está falando de salários, né? E a gente já está entrando na discussão sobre carreiras, sobre remuneração. O sistema de carreiras hoje, não obstante os supersalários, ele não reflete a valia relativa das ocupações, e isso dialoga com a questão que você coloca do salário do professor e de outras remunerações que são extremamente subestimadas, extremamente subpagas, vamos dizer assim, no âmbito do setor público. A gente precisa encarar essa discussão do modelo de carreira de uma maneira estrutural e de uma maneira bastante contundente. Quer dizer, os ajustes que têm sido feitos, né, eles não são suficientes para a gente conseguir, no médio prazo, uma reversão significativa desse sistema. Pois é, deputado Pedro, com relação a essa questão, aproveitando esse gancho do professor Humberto, essa questão da organização do serviço público. A gente convive, estou falando como servidora, com diversas carreiras diferentes, a gente convive com trabalhadores terceirizados, com cargos de natureza especial, servidores, esse emaranhado, é possível mexer neles? É possível mudar esse sistema de contratação? A ideia é aumentar a terceirização ou não? Qual é a ideia do... O que está sendo discutido no GT da reforma é uma racionalização digamos assim, da mão de obra, da capacidade da gestão de pessoas dentro do poder público. Isso colocado tanto num processo que deve apontar, né, a gente não vai discutir na reforma carreira por carreira, você tem centenas de carreiras só no Serviço Público Federal, imagina estados e municípios, mas apontar que deve haver uma racionalização,
deve haver um planejamento de longo prazo. Por quê? Nós vamos viver uma transição demográfica. Então, o Brasil, que foi um país acostumado a crescer, crescer e crescer, está vendo as suas novas gerações serem menores do que as gerações mais antigas. Então, isso já está impactando, por exemplo, na educação. Você vê o número de matrículas diminuindo. Então, a gente precisa passar a ver a força de trabalho do poder público, não apenas na hora e no momento atual, nas vagas que estão sobrando, a vacância, né, de pessoas ocupando aquelas funções, mas também fazer um planejamento de médio e de longo prazo e apontar para uma racionalização das carreiras. Em relação à preferência por alguma forma, isso não está sendo discutido no grupo de trabalho. O que nós estamos olhando é quais são as formas previstas que existem já na legislação e como é que você consegue garantir eficiência para isso. Por exemplo, existe dentro da legislação brasileira a previsão do contrato temporário. Isso já está previsto, mas muitas vezes ele não é regulamentado, então ele acaba ficando precarizado e ele acaba sendo utilizado de maneira inadequada, porque o temporário era para ser utilizado quando você precisa de um servidor por um tempo determinado, por uma pessoa que trabalhe por um tempo determinado. Eu vou dar um exemplo. A cidade do Rio de Janeiro estava se organizando para as Olimpíadas. Imagino que existe um trabalho focado ali naquela questão das Olimpíadas que demandou uma série de pessoas que depois que a Olimpíada passou, aquelas pessoas, você não tinha mais a necessidade daqueles profissionais. Então aquilo ali justifica um contrato temporário. Agora o que a gente vê muitas vezes é, pelo temporário ser precarizado, você contratar temporário para funções que deveria estar contratando efetivo. Ou porque, por exemplo, a exigência de concurso público em relação ao temporário é menor, né? Não tem exigência em relação ao efetivo. Então, racionalizar um pouco essas questões, porque o gestor, ao fim e ao cabo, deve ter autonomia para montar e estruturar. Agora, com racionalidade, com planejamento de longo prazo e com uma série de diretrizes que a reforma deve criar, que no médio prazo deve enxugar a questão das carreiras, enxugar no sentido de racionalizar, porque você tem sobreposição e outras coisas, e deve garantir um uso mais adequado dos tipos de contratações que já são previstos por lei. Rogini, qual a consequência que vocês veem nessa proliferação de contratos diferenciados no serviço público? As carreiras típicas de Estado, se não me engano, não podem ter contratação temporária, né? Mas São constitucionais. São constitucionais. Qual a consequência disso? Inclusive, lembrando uma coisa que o deputado Paulderney falou, que é a questão da Previdência Social. Quer dizer, você está tendo uma diminuição do número de servidores efetivos e outras contratações diferenciadas, né? O contrato temporário, o terceirizado. Excelente questão. Fica aqui um apelo para o deputado Pedro Campos aí, para que quando pensarem em vínculos, né, nessa proposta que virá de reforma administrativa, pensem também na questão previdenciária. O mau exemplo que a gente tem é a reforma trabalhista. Você joga milhões de trabalhadores para a informalidade, para a pejotização e implode o sistema previdenciário ali na frente, né? Porque se não entrar mais gente não vai conseguir, né, pagar as aposentadorias. Vários países estão em situações dramáticas, estaria aqui o Chile, né, a Coreia do Sul, porque não conseguem dar conta das aposentadorias e pensões, porque ninguém pensou nisso antes. Então, o que está faltando, e outro apelo que eu faço para o deputado é o seguinte: qualquer reforma administrativa ou reforma do Estado que se preze tem que pensar na questão do planejamento a longo prazo. Não dá no Brasil, para cada 4 anos mudou o governo, dá uma reviravolta e vai para outra direção. Isso aí já está aprovado, evidenciado, tem vários acordos do TCU que mostram que um dos maiores problemas da nossa administração é a falta de planejamento a longo prazo. A gente se apavora com a pujança da China. Por quê? Porque você consegue planejar para 100 anos. E aqui não dá, a gente não consegue planejar aqui nem para 4 anos. Nem para 4 anos. Então isso tinha que estar no centro do debate e não está. E não está. Eu não vi ninguém debatendo planejamento no GT, nas audiências públicas do GT da reforma administrativa. Eu não vi ninguém debatendo, por exemplo, o treinamento de quase 12 milhões de servidores em função da aceleração da inteligência artificial, da digitalização. Nós vamos ter que reciclar esse pessoal e não é assim no longo prazo, é para ontem. É para ontem. Ninguém está falando das escolas de governo, né? O Humberto sabe a luta que nós enfrentamos na PEC 32, porque o pessoal simplesmente estava deletando as escolas de governo.
E como é que a gente vai treinar esse pessoal? Bom, vai contratar? Pode contratar até eventualmente fora, mas se a gente tivesse os próprios servidores, né, empoderados e capacitados para fazer esse treinamento interno, você ganharia muito, né? Então, e a questão previdenciária é outro problema seríssimo, né? Quando se criou no Brasil lá em 2013, depois institucionalizado com a FUNPRESP em 2013, o RPC, né, o Regime de Previdência Complementar, assim, já se sabia que o RPPS, o regime próprio dos servidores, ia falir, porque se não entra mais gente, quem é que vai pagar a conta? E aí o que fizeram lá na PEC 32? Eles criavam uma possibilidade de contribuição extraordinária. Fizeram isso na Emenda Constitucional 103, né? Está lá. Uma contribuição extraordinária sempre que houver comprometimento atuarial do RPPS. Olha, mas se você criou o RPC, que não vai entrar gente mais no RPPS, é óbvio que vai haver desequilíbrio atuarial. Então essas coisas feitas sem planejamento no Brasil dão o que dão e depois a gente fica aqui tentando, né, reinventar a roda quando... se tivesse feito o dever de casa com planejamento de longo prazo, isso poderia ter sido resolvido lá no nascedouro, né? Bom, a gente infelizmente tem um monte de questões que a gente ainda vai ter que abordar, mas eu queria colocar uma última questão e abrir para as considerações finais também, que é a questão da avaliação do desempenho do servidor público, né? A gente, quando entra, tem o período probatório, que você é avaliado, depois você é avaliado até o fim da carreira, que são, em média, 10 anos no serviço público. Como é que o senhor vê que deve ser feita essa avaliação? Como é que a gente pode cobrar a eficiência do servidor, não só do servidor, né, mas também dos outros tipos de contratos no serviço público? Olha, além do público, né? O público está sempre cobrando, mas... Antes de entrar nessa questão, eu só queria tocar num ponto que foi falado aqui, ainda há pouco, sobre essa relutância em se cobrar imposto de rico. Nós vamos cobrar imposto de rico. Nós temos um projeto agora que está em tramitação, estamos lá na Comissão Especial sobre Imposto de Renda, precisamos encontrar formas de fazer a compensação da isenção até R$5 mil e também, progressivamente, até R$7 mil. E de uma forma ou de outra, os que ganham mais irão pagar para aqueles que ganham menos. Então, esta é uma determinação que nós estamos tendo, que vai sair um projeto, vai sair um relatório desta comissão especial que virá para o plenário e eu não tenho dúvida que será aprovado pela expressiva maioria da casa. Bem, agora, eu entendo que nós precisamos estabelecer metas para eficiência. Foi essa pergunta que você fez. Sim. Nós temos que buscar, dentro do serviço público, estágio probatório. Isso é suficiente? Nós temos dificuldade. Como é que se demite um servidor público que cometeu algum tipo de abuso, algum tipo de crime? Judiciário, volta ao exemplo no judiciário, por exemplo. Um juiz que é demitido, ou o termo... Aposentado, exatamente. Ele é um prêmio ele ser aposentado. Ele cometeu algum tipo de mau procedimento, aí ele é aposentado, leva um super salário e ele não foi punido, ele foi beneficiado. Então, isso, o grupo de trabalho está olhando, está vendo, e eu acho que a gente precisa realmente buscar solucionar esse tipo de coisa. As carreiras típicas de Estado, um servidor público, para ser exonerado, tem uma série de pré-requisitos para que aquele servidor público vá ser exonerado. E ele não pode ser beneficiado ao invés de ser punido. Então, essas coisas nós temos que corrigir no Brasil para que não possam passar como maus exemplos, como nós temos hoje. E, mais uma vez, dizer que nós precisamos
fazer essa reforma. Essa reforma é urgente e, apesar de eu não estar no grupo de trabalho, ela virá para o plenário e nós vamos discutir. Eu estou acompanhando, mesmo não estando lá, mas estou acompanhando de perto, mesmo porque essa discussão não é de hoje. Eu sempre faço essas discussões há muito tempo que nós estamos no mandato e estou inteiramente à disposição para que a gente possa ter contribuições para melhorar o Estado brasileiro. Pois é, professor Humberto, há uma forma, um sistema objetivo, transparente de avaliação dos servidores e das instituições do serviço público que está sendo prestado? Porque o público não parece gostar. Não, é absolutamente possível construir isso. Só queria esclarecer, a gente está falando aqui muito mais do que avaliação de desempenho, a gente está falando em gestão do desempenho, né? A gestão do desempenho implica você definir o desempenho tanto do indivíduo quanto das instituições em função do resultado que precisa ser gerado da instituição no âmbito da política pública para a sociedade, etc. Então, isso tem que estar conectado com o planejamento governamental e inequivocamente para ser estabelecido de uma maneira mais abrangente e mais completa. Então, o propósito da gestão do desempenho é promover melhoria contínua e promover aprendizado. O propósito jamais poderá ser eliminar as pessoas, demitir as pessoas, tá certo? O número de demissões por insuficiência de desempenho no mundo inteiro é muito baixo e tem que ser baixo, tem que ser residual, né? Caso, em última análise, né, depois de reiteradas tentativas de fazer as pessoas e as instituições desempenharem bem, apoiando-as, provendo recursos, assistência, etc. Se em última análise não der certo, talvez a demissão possa ser uma consequência possível, mas de maneira nenhuma desejada. Esse, de jeito nenhum, é o propósito. Então, há muitos programas e modelos de gestão do desempenho que conectam essa dimensão do desempenho do indivíduo, das equipes, das unidades, das organizações com desempenho de governo, né? E que funcionam razoavelmente bem pelo mundo afora. E a gente precisa muito avançar nisso na administração pública brasileira. Rudinei, por favor, suas considerações finais. Essa questão, como você vê a questão da avaliação de desempenho? Já temos um bom exemplo na União com a implementação do Programa de Gestão e Desempenho, dos PGDs, né? Nós temos mais de 90 órgãos que regularam as entregas, com métricas específicas de entregas para os servidores que estão no trabalho à distância, né? Então, é um exemplo que poderia ser apropriado, né, nessa discussão sobre o desempenho. O cuidado que a gente tem que ter, como falou o deputado Pauldêney, assim, em relação às carreiras de Estado, por exemplo, é o artigo 247 da Constituição, que diz que essas carreiras têm que ter algumas garantias adicionais em relação, por exemplo, à demissão por insuficiência de desempenho, né? Por quê? Eu vou citar um caso recente. Os auditores da CGU fizeram aquela auditoria, né, no INSS e descobriram desvios bilionários, né? O ministro-chefe da Casa Civil não gostou muito e disse, pô, o CGU está metendo pelas mãos, né? Usou um termo assim, a gente teve que fazer uma defesa da categoria que está lá cumprindo seu papel. Apesar de ter sido identificada há mais de 5 anos pela própria eu vou ter que acelerar, CGU. Eu queria... Isso, então, avaliação de desempenho sim, com garantias, né, para quem, sobretudo, está em áreas mais sensíveis. Tá? E para finalizar, então, eu acho que a gente está sempre discutindo esse tema, podemos discutir a transformação de Estado a qualquer momento, mas é isso, tem que ter diálogo, tem que ter transparência, tem que ter técnica e tem que ter compromisso com o futuro do país. Eu deixei isso pelo fim, porque eu queria acrescentar mais uma questão. Como garantir que haja transparência das decisões do poder público para a população? Além dessa questão da eficiência. Um dos pontos importantes para a transparência que o grupo de trabalho deve discutir é que a gente garanta, para além dos princípios constitucionais que já botam a transparência, a publicidade dos atos, que a gente coloque também a digitalização dos atos que são tomados pela administração pública. Isso vai ajudar a dar ainda mais transparência e rastreabilidade. Então é um princípio que deve ser discutido. E em relação à gestão de desempenho e demissão, muitas vezes a gente vê a discussão do serviço público acabar sendo resumida à demissão. Que bom que a gente viu nesse programa uma discussão muito mais ampla do que isso.
Porque às vezes parece que a gente está naquele programa de televisão, aquele O Aprendiz do Donald Trump, né? Que todo dia você tem que apontar para alguém e dizer, você está demitido. E na verdade o empresário sabe, né? E eu estou falando aqui não de serviço público, um empresário sabe que demissão é algo ruim, precisar demitir alguém é algo ruim. Uma empresa que demite muito provavelmente é uma empresa que está indo mal. Você tem que ter, na verdade, uma boa contratação, uma boa gestão das pessoas, uma boa gestão do desempenho para você precisar demitir o mínimo possível por questão de desempenho. É caro, inclusive. E é caro no serviço público, tudo isso é caro. Então, acho que a gente focar só na demissão é ruim. A gente tem que focar na gestão de pessoas, na valorização do bom trabalhador, na garantia de condição de trabalho, na garantia de infraestrutura e transformação digital para que a gente tenha um Estado que entregue mais e precise demitir menos, que eu acho que isso numa empresa privada também funciona dessa forma. Demissão é sinal de que alguma coisa não está indo bem. E dizer que a gente busca uma reforma que dê eficiência ao Estado, que modernize o Estado e que a gente consiga cumprir o papel que o Estado está lá definido na Constituição. A gente botou uma Constituição com muitos direitos. Esses direitos é o que fazem o tamanho do Estado, é o tamanho dos direitos das pessoas que define o direito do Estado. E independente se existem mais direitos ou menos direitos, esse Estado tem que ser eficiente na entrega de cada um desses direitos. Por isso que a reforma vai focar na eficiência, na gestão, na capacidade de entrega e não nessa discussão do tamanho do Estado, porque se vai discutir tamanho do Estado, aí tem que discutir qual é o direito da pessoa em relação à saúde, qual é o direito da pessoa em relação à segurança, à educação, e não dá para a gente fazer todas essas discussões ao mesmo tempo. Então a gente está focando em fazer bem o que o Estado está proposto a fazer na Constituição. Muito obrigada a todos. Nós conversamos sobre a reforma administrativa com o professor da Fundação Dom Cabral, Humberto Falcão Martins, o presidente da Fonacat, Rudinei Marques, e os deputados Valderni Avelino, do União do Amazonas, e Pedro Campos, do PSB de Pernambuco. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal, mas continue acompanhando essa discussão aqui nos canais de comunicação da Câmara. Muito obrigada, até a próxima.